Está sentindo que seus caminhos estão travados, que as coisas não estão andando do jeito que deveriam andar na sua vida? Ou um peso que você não sabe muito bem de onde vem? De repente você pode estar precisando de um empurrãozinho, de um auxílio do povo de rua. Você conhece esses grandes trabalhadores da religião de Umbanda que auxiliam a gente em várias questões da vida, e principalmente essas que eu citei aqui. Antes de eu soltar a vinheta, curte o vídeo, compartilha, ativa aí o sininho para toda vez que sair vídeo novo você ficar ligado. Primeiro a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é isso, né? Povo de rua, quem são esses espíritos que fazem parte desse agrupamento povo de rua, né? Esse grupo, né, essa falange de espíritos é composta por várias falanges de Exus, pombagiras e malandros. Na verdade, o nome rua significa os cruzamentos da nossa trajetória, as encruzilhadas da vida, os nossos caminhos, né, os trajetos, a nossa evolução. Então, tudo aquilo, todo aquele ponto onde a gente precisa tomar decisões, onde a gente precisa ir para um lado ou para o outro, onde a gente precisa, de repente, sair de situações nocivas da vida, conflitos espirituais, conflitos emocionais, mentais, todo esse ponto, né, onde alguns caminhos se abrem ou se fecham, onde a gente decide se vai para um lado ou para o outro, né, aquelas questões mais corriqueiras da nossa vida, esses espíritos estão mais próximos de nós, nos auxiliando com essas questões, né? Então, Exus, vários Exus, e eu digo da falange, né, como um todo, da linha espiritual de Exus, pombagiras e malandragem, eles são os principais, mais próximos, né, da nossa vida, da nossa trajetória, da nossa loucura cotidiana, nos auxiliando de forma direta, né, ou intuitiva, né, aquela vozinha lá no fundo do ouvido. Então, eles são aqueles que a gente precisa ter mais perto da nossa vida, ajudando com tudo isso. Então, se a gente pudesse falar 3 frases assim, né, para definir um pouquinho Exu, pombagira e malandro, com certeza falaria que Exu não faz o mal. Exu faz justiça. Pombagira não é desbocada. Pombagira é livre. Malandragem, jogo de cintura, não é expertise, não é ser trapaceiro, é sabedoria calculada. Então, talvez você entenda errado essas linhas, precise ter uma reformulação do seu pensamento sobre Exu, pombagira e malandragem, e é isso que a gente vai fazer aqui agora. Exu, vamos começar falando um pouquinho dessa grande falange espiritual, é uma das principais, onde tem mais espíritos, né, trabalhando. Então, quem são, né, os Exus? Qual a principal atuação deles? O primeiro ponto que eu vou falar, antes de mais nada, é Exu não é um espírito negativado, não é um espírito desequilibrado, não é o demônio, não é o diabo, não é o enganador, não é aquele que entra na nossa vida para nos desviar. Muito pelo contrário, tem muita coisa que a gente ouve falar e a gente precisa ter um ouvido crítico, né, um filtro auditivo para ver se faz algum sentido, né? Eu tenho certeza que você já ouviu conselhos maravilhosos de um Exu, que já te ajudou nas encruzilhadas na sua vida, de como sair de uma situação, de como tomar decisões e andar por caminhos, né, de forma correta, com maturidade espiritual, com sabedoria. Às vezes te fez enxergar um caminho que você não estava enxergando, mas sem precisar passar a perna em ninguém, sem passar por cima de ninguém. Então, não faz muito sentido. Eu usei exemplo Exu, mas qualquer espírito dentro da Umbanda. Não faz sentido um espírito, né, negativado, um espírito ruim, um espírito desequilibrado incorporar em alguém e te dar conselhos para ajudar você, ajudar a sua vida, ajudar o seu crescimento. Não faz o menor sentido. Então, né, eu fiz um vídeo falando sobre inferno, então eu falo um pouco dessas questões, né, se você não assistiu, assiste lá, mas o ponto é, Exu
é um guardião espiritual, muito respeitado, por sinal. Exu é um espírito que possui vários títulos, vários graus, né? A maioria dos Exus, quando eles já têm assim, a permissão divina, né, outorga para tutelar médios, ou seja, para incorporar em pessoas e auxiliar essas pessoas nos seus caminhos, os consulentes nos seus caminhos, é porque são espíritos já com vários títulos, né? Espíritos já velhos no seu mistério, assim, já muito iniciados, muito sábios. Então, eles são grandes executores e guardiões da lei divina. Tanto é que a grande maioria das falanges de Exu é muito na força de Ogum, né? A grande maioria, a hierarquia de Tranca-Ruas é a maior, mais populosa de todas as categorias e falanges de Exu. É uma falange de Ogum, uma falange direta de Ogum. Então, você imagina se o orixá da lei, da verdade, do caminho, do que é certo, do que é o correto, vai estar à frente de uma falange de espírito negativado. Não faz sentido nenhum isso, né? Então, eu só quis entrar nesse ponto porque é o que se fala muito, né? E, enfim, falta de conhecimento e ignorância da religião. Mas Exu, quando a gente entra num contexto, né, de povo de rua, Exu é aquele que vai estar do seu lado, auxiliando você nos seus caminhos, nos seus cruzamentos, nas vias que você tem que passar para evoluir, para crescer, sendo boas ou ruins, né? Nem só de flores a gente vive. O mundo não é uma fábrica de realização de sonhos, então às vezes a gente precisa passar na carne, passar por momentos difíceis para conseguir crescer, evoluir, tirar um aprendizado daquilo. E com certeza Exu vai estar ali do teu lado, ajudando você a mesmo diante dessas situações não perder a força, não perder aquele ímpeto, aquele impulso de não desistir, não parar na primeira pedra, mas só tirar a pedra do caminho e continuar andando. Então, assim, Exu é o guardião da lei, Exu é aquele que está nos auxiliando, nos orientando, nos conduzindo, nos trazendo a força, a vitalidade, a potência energética realizadora, né? Então, Exu, ele ajuda muito, claro, sendo do merecimento e necessidade, né, da gente, indicando os caminhos corretos. Então, se você estiver indo para um caminho errado e estiver ali firme com o teu Exu, com certeza, sem sombra de dúvida, ele vai te ajudar. Não, meu filho, vamos por aqui que é o caminho melhor para você. Ou, se você tiver que ir para o caminho errado para aprender, para tirar uma lição, ele não vai te tirar do caminho errado, mas ele também não vai sair do seu lado. Então, assim, essa falange de espíritos é uma falange para a gente querer muito bem, cultuar muito e ter aquele amorzinho, porque a gente sempre precisa, sempre vai precisar. Essas três falanges, na verdade, Exu, Pombagira e Malandragem, eles têm que estar eles estão o tempo todo do nosso lado, nos auxiliando, né? Então a gente precisa entender e desmistificar muitos conceitos para conseguir se relacionar da melhor forma com essa espiritualidade, né? Exu é aquele guardião que ajuda muito no combate de ações negativas e desequilibradas, né? Combate a magia negativa, demanda feitiço, trabalhos feitos contra você para amarrar os seus caminhos, para, enfim, destruir você. Tem muita gente que paga outros espíritos negativados para fazer esse tipo de trabalho, né? E Exu é o grande guardião que nos auxilia a quebrar tudo isso, né? Eles são os principais guardiões de um terreiro, de uma casa, de uma tronqueira. Mesmo que você não tenha um terreiro, mas tenha algum trabalho espiritual para fora ou para dentro para você mesmo, Exu é aquele que vai estar ali na porteira, filtrando. Ah, esse aqui pode vir, esse aqui não, fica lá fora, vai ser encaminhado. Então, eles são grandes protetores, guardiões do astral, né? São uma, uma energia muito importante para Deus, muito importante para a criação divina, né? Não é à toa que existe aquela frase tão famosa que sem Exu nada se faz. Isso é verdade. Sem Exu a gente não consegue ir a lugar nenhum. Exu é que está ali do lado de fora, né? Auxiliando a gente a se conectar com as divindades, auxiliando
nos trabalhos espirituais, auxiliando na nossa casa, auxiliando em tudo. Então, Exu é o olho que tudo vê, né? Exu é a energia que a tudo envolve. Então, não tem como, né, a gente seguir um caminho sem Exu. Então, essa falange é uma das principais que a gente precisa cultuar. E, com certeza, num momento de perigo, que você está na rua, um problema, seja ele qual for, chama o nome de Exu. Eu já fiz isso mais de uma vez, várias vezes, passando por uma rua, situação de perigo. Meu Exu é Tiriri. Falei, seu Tiriri, cola aqui, me dá a mão, me cobre com a sua capa, vambora, me protege. E nunca fui desamparada. Nunca fui desamparada. O meu Exu foi quem me desenvolveu, né? Então, é uma energia que, enfim, valorizo muito e eu gostaria muito que todo mundo soubesse da importância de Exu, entendesse a importância de Exu, trabalhasse da forma correta. Então, a gente precisa estudar mais e mais e mais, se aprofundar, né, para a gente conseguir vivenciar a nossa religião com verdade. Né? Tem 2 livros que eu gostaria de indicar, que é o Orixá Exu, né, do pai Rubens Saraceni, editora Madras, e o outro é o livro de Exu, Um Mistério Revelado, também da editora Madras, do pai Rubens Saraceni. Esses 2 livros ajudam muito a ter uma compreensão maior de Exu como divindade e Exu como espírito humano, guardião e servidor da lei divina. Leiam, vocês precisam ler, é muito maravilhoso esses 2 livros. É importante a gente falar também que Exu, por ser uma força externa, né, que atua do lado de fora, ele atua na nossa vida, nos auxiliando em tudo aquilo que é externo, tudo aquilo que é concreto, tudo que é material. Então, tanto de forma emocional, né, por exemplo, porque a gente tende a direcionar a pombagira tudo que é emoção. Se é emoção, sentimento, é pombagira que trata, Exu não mete a mão. Não é bem assim. Exu, ele auxilia, ele bota a mão, sim, em tudo aquilo que já foi exteriorizado. Então, por exemplo, se você tem um trauma, né, e esse trauma faz com que você trate as pessoas de um jeito que não deveria, Exu é quem vai tanto te corrigir quanto te auxiliar a deixar de ter essas situações. Porque quando as energias, emoções, sentimentos estão dentro da gente, né, quando está, vamos dizer assim, trabalhando, incomodando só você, ok, é pombagira que a gente recorre. Mas quando você tem um ato a partir daquela emoção, daquele sentimento, aí já sai do campo de pombagira e entra Exu, porque você já exteriorizou, já se tornou uma ação. Então, tudo que acontece do lado de fora é Exu que responde, Exu que atua. Não consigo me relacionar porque eu tenho trauma de traição, já fui traída, então eu não deixo ninguém chegar até mim, ou pior, eu traio antes para não ser traída e não ser pego de surpresa primeiro. É algo externo, já está acontecendo, já é um fato. É Exu que vai te ajudar a entender esse desequilíbrio e tratar para que você não exteriorize mais aquilo que te machucou e machuque outras pessoas, né? Então, Exu, ele atua num ponto onde ninguém chega, onde ninguém atua, né? É um guardião das sombras, das nossas sombras. Então, ele ajuda você a lidar com as suas sombras, não ignorá-las, né? Não achar que você é só luz, pura luz de Oxalá, o alecrim dourado de Oxalá. Não, ninguém é. A gente precisa entender as nossas sombras e saber lidar com elas. Então, tudo aquilo que é uma sombra sua, que é um medo, um desequilíbrio seu, que por conta disso você exterioriza de forma desequilibrada ou tem ações ruins consigo ou com o outro, na verdade é Exu que vai te ajudar com isso. Vamos falar um pouquinho de pombagira agora, de forma resumida. Pombagira, a gente pode ter uma definição, né, de uma força que traz uma energia de autonomia, empoderamento, brilho pessoal interno. Então, as senhoras pombagiras, elas ajudam muito a você a ter uma inteligência emocional, uma segurança emocional, né? Tudo aquilo que está dentro de você. Então, quando a gente está confuso emocionalmente, né? Tem nós emocionais, nós psicológicos que vêm por meio de traumas ou medos, ela ajuda a gente a desatar esses nós, esses bloqueios emocionais, sentimentais que impedem que a nossa vida ande,
né? A pombagira, ela atua do lado de dentro, no interno, em tudo que está oculto nos olhos de fora. Então, não existe uma energia, né, que consiga entender você melhor do que pombagira, porque ela conhece você pelo seu lado de dentro. Tudo aquilo que você não mostra, tudo aquilo que você às vezes esconde até o ponto de você mesmo esquecer. Pombagira não, a pombagira sabe tudo isso. Então, não adianta tentar mentir para a pombagira, não adianta tentar usar uma máscara para a pombagira, porque ela conhece você por dentro. Antes de você ter uma ação, antes de você falar alguma coisa, antes de você agir, você antes sentiu isso, esse ímpeto, sentiu a vontade, o desejo de fazer algo. Antes de você chorar, você sentiu o desejo de chorar por um motivo. Tudo isso que está dentro, que acontece, que é gerado no nosso interior, Pombagira já sabe, porque a atuação delas é dessa forma, é no íntimo do ser. Pombagira mora, habita no íntimo do ser. Então a sua pombagira de trabalho é aquele espírito que conhece você do avesso, conhece seus medos, suas incertezas, seus traumas, seus bloqueios. Então, quando existe, né, alguma situação que tem um poder sobre você, que às vezes até você desconhece, né, alguma situação traumática ruim que geram gatilhos negativos e que impedem você de ser verdadeiro, de agir, enfim, de andar, de caminhar, de evoluir, é a pombagira que você tem que recorrer. É uma velhinha vermelha para a pombagira que você tem que acender pedindo ajuda, porque ela está lá dentro, está vendo tudo isso. Só está esperando você pedir ajuda. Você abrir o caminho, pedir, falar, pombagira, preciso de ajuda, eu preciso resolver algumas questões internas, eu não estou conseguindo, eu estou me afogando nas minhas emoções, me ajuda. É só isso que você precisa falar para ela conseguir ajudar você a chegar até o ponto que precisa ser tratado na sua vida. Então, quando o pombagira atua numa pessoa, ela traz essa energia de poder, né, de segurança, porque você consegue enxergar os seus problemas, as suas emoções desequilibradas e ter a coragem de enfrentá-las e tratá-las. Então, quando você se trata, quando você reconhece as suas dores e consegue transmutá-las e diluí-las, quando você deixa de ser o seu pior inimigo, nada mais pode diminuir você, nada mais pode te abalar, porque com certeza, sem sombra de dúvida, as coisas de fora para dentro que acontecem de negativo na nossa vida é porque a gente permite. Né? Quando você entra numa relação negativa, abusiva, que a pessoa te trata mal, te trai, te xinga, te bate, sei lá, te engana, você passa por isso não é por culpa da pessoa, é por culpa sua, né? A gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, se a pessoa entende que pode te tratar assim, é porque ou você se trata assim ou você não se ama o suficiente. De situação que eu estou falando, que envolve o emocional, as relações, que envolve tudo isso, é você que tem poder de mudar essa história. Hoje eu reconheço que eu preciso, mas eu não tenho força suficiente para isso. Eu estou muito fragilizado, fragilizada. Mais uma vez, velhinha vermelha na mão, acende pombagira, me ajuda, eu preciso resolver essa situação, me dê coragem, me dê força, faça eu enxergar a potência que existe dentro de mim, a força que existe dentro de mim. E aí pombagira consegue te ajudar e você tem essa reviravolta na vida, enxerga o seu verdadeiro valor. Então é por isso que muitas pessoas falam que pombagira é desbocada, é mulher da vida, é puta, é porque na verdade as pessoas têm medo de quem é bem resolvido, principalmente se for mulher. Isso, a mulher impondo respeito, a mulher sendo segura de si, dona de si, não, você aqui você não vai fazer o que quiser não. Isso coloca medo. Então tudo que gera um medo, tudo que gera um desconforto àqueles que cultural e socialmente dominam, né, é rechaçado. Quando vem um espírito com o pé na porta dizendo, não, você não precisa aceitar isso, você não precisa engolir isso, você pode falar não. Não é uma frase completa. Você pode negar as coisas, você pode se valorizar, você não precisa aceitar nada,
independente de onde vem. Você não precisa aceitar a humilhação do seu patrão, do seu cônjuge, de ninguém da sua família, de seus amigos e muito menos de você mesmo. E quem te ajuda a ter isso como verdade dentro de si é a sua pombagira. Só que não é de interesse de muitas partes que, né, as pessoas sejam donas de si. Então, o que as pessoas puderem fazer para descredibilizar esses espíritos que trazem esse poder interno, vai ser feito. Então, é muito mais fácil, né, dizer, não incorpore pombagira é puta, pombagira vai trazer coisa errada da sua vida. É muito mais fácil disseminar essa ideia do que termos pessoas que pensam livremente, que não aceitam verdades alheias sendo colocadas como suas, né? Então, é uma energia muito forte que a gente precisa cultuar muito para, dia após dia, a gente entender o nosso valor e lutar pela sua própria vida, né? Então, ela fortalece muito a nossa voz, o nosso poder de falar, a nossa capacidade de fala, o nosso poder pessoal, o nosso brilho, o nosso empoderamento, a nossa autoestima, né? Ajuda também a blindar emocionalmente para que a gente não vire alvo de qualquer um, né? A gente ser seguro o suficiente para só vai chegar até mim o que eu permitir. Então, se eu passo na rua e alguém vai falar mal de mim, faz uma crítica, o seu cabelo é feio, você é feia, você isso, cara, eu vou olhar para a pessoa e falar, tenha um bom dia. Não me abala, não me abala. Então, a gente precisa ter energia de pombagira, sentir esse poder interno pulsando dentro da gente. Ela traz uma energia, ajuda a gente a ser magnético, intenso. Então, ter aquele poder de atração. Pessoa, e eu não falo só sexualmente, eu falo em todos os campos da vida. Né? A pessoa que trabalha com vendas precisa ser muito magnético. A pessoa que dá aula precisa ser magnético. A pessoa, enfim, todas as funções e carreiras a gente precisa ser magnético e ter poder de atração para conseguir crescer. Pombagira ajuda em todos esses aspectos. Ajuda a gente a impor limites, a gente não ter medo de falar, não, você ser verdadeiro com você mesmo. Tudo isso é pombagira. Num contexto, né, de povo de rua, ela ajuda a gente nos nossos caminhos internos, nas nossas escolhas internas, nas nossas encruzilhadas internas, emocionais, sentimentais, pessoais. Então, tudo isso que envolve o nosso lado de dentro, né? A pombagira ajuda muito a gente. Por último, mas não menos importante, é a linha de malandragem, né? Os malandros e malandras. A linha de malandro também a gente pode considerar como fazendo parte do povo de rua, né? Porque eles estão muito presentes na nossa vida, né? Mesmo quando alguém não tem tanta afinidade, que é difícil, não tem tanta afinidade com a linha de malandro, mas eles estão muito presentes. É uma linha que está próxima, né, de nós. Por quê? Por vários aspectos, e entre eles, por conta da função principal da linha, né, da forma de atuação da linha, que seria muito ligado a injustiças sociais, tá? A problemas sociais, culturais, emocionais, problemas do dia a dia, né, como preocupação com o emprego, seja para crescimento no emprego ou para arrumar mesmo emprego, né? Também questões de relação familiares. Os malandros também ajudam muito a gente a ter a malícia, né? Perder aquela inocência, aquela ingenuidade de achar que todo mundo é seu amigo, todo mundo que te dá tapinha no ombro quer o seu bem. Malandro é malandra quando a gente está afim, né? Quando está próximo ali, fiel, firme com o guia, eles ajudam a afastar essas pessoas da nossa vida ou a te fazer abrir o olho, enxergar que aquele amigo ali, na verdade, está querendo que é seu. Às vezes aquele amigo você vai desabafar com ele e conta, pô, eu terminei meu relacionamento. Aí a pessoa fala, ai, que pena. Na primeira oportunidade vai e manda mensagem para a pessoa que você terminou. Então, assim,
pessoas que sentem inveja da sua vida, às vezes queriam ser você, queriam ter o que você tem, não ficar feliz com o seu sucesso. O povo de rua, né, como um todo, mas especificamente a malandragem, ajuda muito a gente a abrir os olhos, a ter a malícia mesmo, né, a ter o pé atrás, e não está errado não, a gente tem que confiar. Me prove que eu tenho que confiar em você, eu confio. Até então, eu vou continuar aqui no meu lugar. Então, os malandros, tanto o malandro quanto a malandra, eles ajudam muito a gente a ter essa energia, né, tanto de confiança, de autoconfiança, na verdade, né, de confiar em si mesmo, na sua intuição, de confiar na sua espiritualidade falando com você, e também de aprender que não pode confiar em todo mundo, né? Então, eles ajudam a gente a ter uma flexibilidade diante dos problemas. O jogo de cintura, na verdade, eu estou vendo um problema aqui no meu caminho, uma pedra aqui no meu caminho, eu preciso chegar lá, mas eu não consigo passar. Contorna, dá a volta, continua andando. Nem tudo você precisa colocar a sua energia para brigar. Nem tudo você precisa entrar em embate para resolver. Às vezes é muito mais fácil você só dar a volta e continuar andando. Imagina quantas dores de cabeça você minimizou aí. Então, malandro ajuda muito, trabalha muito na nossa cabeça. Ajuda a gente a ter cabeça boa, cabeça ordenada, tira a bagunça mental. Você está perdido, está com a cabeça bagunçada, não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar, não confia, às vezes, na sua própria capacidade de que tomou a decisão correta. Malandragem. Chama pelo seu malandro, pela sua malandra. Pede para te dar conselhos. Pô, eu fiz a escolha certa? Será que era isso mesmo que eu tinha que ter feito? Eles com certeza estão muito próximos ajudando com isso. Então, ajudam a gente a ter estratégia, inteligência na tomada de decisões. Né? Quando precisa ter uma decisão difícil, eles ajudam a gente a conseguir enxergar o melhor caminho, sem passar por cima de ninguém, sem prejudicar ninguém, mas com jogo de cintura, o famoso, às vezes até ser um pouco político, né? De agradar a todos os lados e continuar no seu. Não precisa brigar com ninguém, sempre, o tempo todo. A gente tem que ter sabedoria para falar, sabedoria para ouvir, sabedoria para se relacionar com as pessoas. A malandragem ajuda a gente com isso. Malandros também ajudam a gente a resgatar o prazer perdido na vida. Então, às vezes você se enfiou tanto no seu trabalho, né, fica tão absorvido com isso que não tem mais prazer, não consegue mais apreciar o céu, o tempo, não consegue mais parar para tomar um cafezinho sem estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Qual foi a última vez que você esteve inteiro em algo que você estava fazendo? Sem estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, o malandro, ele estimula que você volte a ter prazer pelas coisas da vida. Prazer por ler um livro, ouvir uma música, tomar um café, conversar com alguém. Eles ajudam você a entender que a vida não é só produzir o tempo inteiro e esquecer de você, esquecer das coisas que você valoriza. O que você valoriza? O que o seu tempo vale? O que a sua saúde vale? Então, o malandro também ajuda com isso. A você a ter essa sabedoria de conduzir a sua vida de uma forma que você não se perca nela. Fortalece muito a nossa autoconfiança, muito a nossa autoestima, muito o nosso poder de realização, né? E espiritualmente falando, né, eles trabalham muito, sim, com proteções, principalmente nos caminhos, principalmente nas vias, né, por onde os nossos pés pisam, mas também proteções internas para você não ser o seu próprio sabotador, o seu próprio fator limitante. Então eles trabalham muito na nossa cabeça para que a gente não limite o nosso próprio crescimento. Os malandros trabalham muito, né, ajudam muito a gente a entender que nem toda luta, nem toda batalha a gente tem que vencer com força bruta. Às vezes é muito melhor você vencer com inteligência, estratégia, sabedoria. É o famoso calar no momento certo, falar com sabedoria quando tem que falar, ou
nem toda briga é para ser comprada. Tem muita briga que é muito melhor você deixar a pessoa brigar sozinha e viver na sua paz, Oxalá, sem se estressar, sem arrumar um problema maior futuramente. Né? Então, eles ajudam a gente a saber a hora de falar, saber a hora de calar, saber a hora de ouvir e, principalmente, ter coragem para enfrentar a vida, não se colocar como vítima, como uma vítima social, porque os malandros, eles poderiam se colocar nesse papel de vítima porque sofreram muita injustiça enquanto encarnados, né? Isso é uma característica da linha de malandros. Eles sofreram injustiças sociais, preconceitos, foram perseguidos de várias formas, seja por questão financeira, racial, de preconceito sexual, enfim, não importa. Eles sofreram essas injustiças sociais, mas não se colocaram como vítima. Não ficaram de vitimismo, reclamando, chorando, muito pelo contrário. Continuaram indo adiante em busca de condições melhores para si, para sua família. Então, essas injustiças sociais, etc., ou pessoas da própria família negando, indo contra, escorraçando, não foi um fator limitante, nem foi suficiente para paralisar a vida desses espíritos. E é isso que eles tentam trazer como sabedoria para a gente entender que dificuldades vão vir, portas vão ser fechadas, a gente vai ouvir não, e muitas vezes de pessoas que a gente ama. Mas isso não pode parar você. Você veio para essa terra com um motivo. Né? Deus te trouxe para essa terra com um motivo. E não pode ser alguém de fora, independente da importância que essa pessoa tem na sua vida, que vai parar a sua evolução, que vai parar o seu caminho, que vai impedir você de concretizar o que você vem fazer nessa terra. Então, quando eu estiver se sentindo muito mal, muito triste, desanimado, querendo parar, querendo largar tudo, acende uma vela, vai para uma encruzilhada, bota lá um copo de cerveja com cigarro, chama pelo seu malandro e fala: olha, eu não aguento mais. Eu estou chegando no meu limite, eu preciso de ajuda. Pede, confia na espiritualidade. Né? Eles se chamam espíritos guias por um motivo. Eles estão aqui para guiar, para conduzir. Então a gente precisa deixar o guia guiar e trazer a sabedoria do povo de rua para a nossa vida. O povo de rua, ele ensina muito para a gente que proteção também é coragem, de você dizer não no momento certo, de você não ir onde todo mundo está indo, onde todo mundo está mandando você ir. Também ensinam que a gente precisa se cuidar emocional, psicológico, espiritualmente, não abrindo brechas para qualquer um fazer o que quiser e conseguir, né, atingir alguns pontos sensíveis da nossa vida. E que a gente precisa ter coragem e responsabilidade com os nossos caminhos, com as nossas escolhas, com as nossas encruzilhadas da vida, os lugares por onde a gente escolhe e ter coragem para assumir. Isso aconteceu na minha vida porque eu fui por esse caminho, porque eu tomei essa decisão. Não foi culpa de ninguém. Então, se encher dessa coragem, trazer a vitalidade, a força de Exu, poder pessoal de Pombagira e a autoconfiança da malandragem para a gente conseguir seguir o nosso caminho e evoluir da forma como está escrito na vida de cada um. Se esse vídeo chegou até você, se você gostou do conteúdo, curte, compartilha e escreve aqui nos comentários. Qual foi a situação que você sentiu o povo de rua na sua vida? Conta aí essas histórias, que esses casos de macumba a gente gosta de ouvir. Axé, Saravá.